Estamos a 500 dias, então, do início dos Jogos Paralímpicos de Paris, que vão acontecer entre 28 de agosto e 8 de setembro aqui na capital francesa. E para falar dos preparativos e da organização deste evento, conversamos com o presidente do Comitê Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, que se encontra em Brasília. Muito bom dia, Andrew. Bom dia, Elton. Um grande abraço a todos vocês. É um grande prazer tê-lo aqui conosco na Rádio França Internacional. Então, essa é uma data simbólica, é a ocasião, então, para avaliarmos, na opinião do comitê, como estão os preparativos em relação aos Jogos Paralímpicos do ano que vem aqui na capital francesa. Os preparativos vão caminhando muito bem. A gente tem, obviamente, alguns desafios grandes pelas questões que afetam todos os países do mundo, e com a França não é diferente. Então, a inflação é algo, na Europa, na França, é algo que impacta o comitê organizador. Então, a gente está nesse trabalho de apoiá-los em revisão de orçamentos e dos planos, tentando minimizar os custos, reduzir complexidade. Mas, fora isso, em termos da promoção dos jogos, do avanço da questão do planejamento das operações, vila, obras, a gente está muito satisfeito. Então, a gente imagina que esses jogos vão ser jogos espetaculares e que bom ter espectadores depois dos Jogos de Tóquio e Pequim sem ninguém nas instalações esportivas para assistir os atletas. Por falar em jogos espetaculares, inclusive a cerimônia de abertura está prevista para acontecer fora, né, de um estádio olímpico. No caso dos Jogos Paralímpicos, então, está prevista numa caminhada entre a Champs-Élysées, né, a avenida, e também a Praça da Concórdia. Qual que é a sua opinião em relação a essa abertura? Existe uma grande expectativa em relação à presença do público? Como é que vai acontecer essa abertura? Uma grande expectativa. A primeira vez na história dos Jogos em que a cerimônia de abertura vai ser fora de um estádio. Então, mas é num ambiente, na avenida mais famosa do planeta, o que traz ali consigo um glamour, uma participação popular interessante também, e uma parte mais artística da cerimônia vai ser na Praça de la Concorde. A expectativa é muito, muito grande. Paris tem essa experiência, seja no Bastille Day, ou na parte final do Tour de France. Existem essas cerimônias similares nas Champs-Élysées, então a gente acredita numa grande participação e interação entre o parisiense e os atletas paralímpicos. Em relação justamente à participação do público, há uma grande preocupação, pelo menos uma grande expectativa também, de atrair um público para os Jogos Paralímpicos. Houve o início da venda dos ingressos aqui para os Jogos Olímpicos, com uma grande polêmica em relação ao preço dos ingressos, mas com relação aos Jogos Paralímpicos já existe uma estimativa de que eles sejam com um preço muito abaixo, entre 15 e 20 euros mais ou menos, justamente para atrair mais público. Essa é uma grande iniciativa. Você acha que realmente os ingressos para os Jogos Paralímpicos têm que ser realmente mais baratos? Seria uma boa estratégia para atrair um público? Sim, porque o público que vem para os Jogos Olímpicos é diferente do público que vem para os Paralímpicos. Cerca de 90% do público nas edições de Jogos Paralímpicos de verão é um público doméstico, então são muitos parisienses, muitos franceses vão vir. Claro, a gente está voltando com os Jogos de Verão para a Europa, né? A última edição foi em Londres, 2012. Então também tem uma expectativa de países europeus de comprar ingressos e participar. Mas na questão do preço dos ingressos, a gente acha que é uma estratégia acertada. Você tem os Jogos Olímpicos antes, às vezes você acaba exaurindo esse interesse das pessoas de comparecer em grandes eventos, então tem um preço um pouco mais barato, e até porque os Jogos Paralímpicos não têm ainda a história dos Jogos Olímpicos, me parece uma estratégia acertada. Com relação à atração de voluntários também, que é uma grande preocupação, né? Os Jogos Paralímpicos vão precisar de pelo menos 15 mil voluntários, né? É a estimativa, né, Andrew? Como que você enxerga que deve ser essa campanha para a atração de voluntários para os Jogos Paralímpicos? É uma preocupação, no caso, para o comitê? Não, preocupação não. É óbvio que a gente precisa de voluntários para as operações dos Jogos. Essa inscrição está aberta no momento para os 2 Jogos, que a gente não pode divulgar no meio do processo, mas assim, a expectativa é de que a gente chegue com bastante grande de voluntários. E importante para nós, um número grande de voluntários com deficiência, e que vão trabalhar nos 2 Jogos. Né? As pessoas com deficiência também querem fazer parte dos Jogos Olímpicos, não só dos Paralímpicos. Então, essa integração eu acho que é muito importante no programa de voluntários. Mas, em termos de números, a gente não tem nenhuma preocupação. Pelo contrário.
Um dos grandes aspectos com relação aos Jogos de Paris 2024 diz respeito à presença de atletas russos e bielorrussos em função da guerra na Ucrânia. O Comitê Olímpico Internacional já se posicionou e defende a presença deles, né, com uma bandeira neutra. Eu gostaria de que você falasse em relação aos Jogos Paralímpicos. Essa também é uma preocupação, como deve ser, e qual o seu ponto de vista em relação à presença ou não dos atletas russos e bielorrussos, inclusive também diante da ameaça de alguns países de boicotarem o evento em função da presença desses atletas. Nós vivemos essa situação, diferentemente dos Jogos Olímpicos, nós vivemos isso durante os Jogos Paralímpicos de Inverno de Pequim, lembrando que a invasão se deu entre as duas edições de Jogos. Então nós já passamos por um processo semelhante. A decisão que hoje vigora no movimento paralímpico foi tomada pela nossa Assembleia Geral em novembro do ano passado, na Assembleia realizada em Berlim, de suspender os comitês paralímpicos, tanto da Rússia quanto da Bielorrússia. Então, essa é a decisão do momento, a orientação do Comitê Olímpico Internacional, óbvio que a gente monitora, mas ela não afeta o movimento paralímpico. Então, a decisão do momento, eles estão suspensos. Nós temos uma outra Assembleia Geral em setembro desse ano, em que, de novo, os nossos membros vão analisar, né? A Assembleia Geral digamos assim, é o maior tomador de decisão do Comitê Paralímpico Internacional. Nem o Comitê Executivo, ou mesmo eu como presidente, você pode contrariar uma decisão da Assembleia Geral. Então, em final de setembro, a gente vai ter esse momento em que esse assunto vai ser rediscutido e com foco maior em Paris 24. Né? A decisão da suspensão atual, ela não tem, digamos assim, um foco específico em 2024. Eles não estão participando de nenhum aspecto do movimento paralímpico internacional, nas competições que nós organizamos e sancionamos, e também nas Assembleias Gerais. Então, a decisão do COI não afeta o movimento paralímpico, no momento eles estão suspensos e no final de setembro a gente vai rediscutir essa situação. Se algo tiver mudado na guerra, é possível que se tomem decisões diferentes. Até lá a gente tem que aguardar. Ok. Obrigado, Andrew Parsons, presidente do Comitê Paralímpico Internacional, pela entrevista à Rádio França Internacional.